Olá, boa tarde. Hoje é 13/2/2024. Estou aqui nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para fazer um vídeo para você com o tema Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 59. Estou totalmente lúcido para fazer o vídeo de Deus para quem gosta de ouvir a palavra de Deus e de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus é para todo mundo, tanto todo mundo, qualquer pessoa pode ler e ouvir. Qualquer pessoa pode ler e ouvir, e a palavra de Deus é para o mundo todo. Quem crê e for batizado será salvo. Em Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, ide por todo mundo. Então a palavra de Deus é para todo mundo. Então qualquer pessoa pode ouvir e pode ler. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. Então Paulo, depois que foi até a casa de Ananias, e Ananias orou sobre ele, as escamas caíram dos olhos dele, ele voltou a enxergar. Então Paulo foi cheio do Espírito Santo e recuperou a vista. E foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, porque estava 3 dias que ele não comia, Paulo. Então comeu e ficou confortado. Ele comeu, se alimentou. E este esteve salvo alguns dias com um discípulo que estava em Damasco. Então Paulo esteve com um discípulo que estava em Damasco. Era necessário um momento de orações e momentos importantes com Deus. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Então Paulo pregava que Jesus era o Filho de Deus. Então Paulo pregava nas sinagogas a Jesus e que este era o Filho de Deus. Todos os que o invocavam estavam atônitos e diziam. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Então aquelas pessoas que estavam ouvindo achavam que Paulo tinha ido era prender quem estava seguindo Jesus Cristo e quem estava ali seguindo Jesus Cristo, né? Só que Paulo não foi para isso. Paulo foi para poder ser batizado e passar a ter uma comunhão com os irmãos. E Paulo passou a ter e teve por muito tempo comunhão com os irmãos. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então Paulo, quando ele se converteu, quando ele passou a seguir Jesus Cristo, passou a crer, Paulo, ele mostrava, ele confundia, se esforçava mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então nós podemos conseguir a nossa salvação eterna, o ser humano, a cura, a libertação. Mas para isso a pessoa tem que dar o primeiro passo. Uma pessoa que conseguiu uma vitória, a pessoa não é vitoriosa depois de 1 ano, de 6 meses, ou de 3 meses, de 2 meses, ou de 5 anos, 6 anos ou 10 anos. A pessoa é vitoriosa nas primeiras horas. Nos primeiros minutos, nas primeiras horas, você é vitorioso nos primeiros dias. A vitória acontece no primeiro dia. Então, quando um time de futebol ele ganha um campeonato ou uma partida, no momento que terminou a partida, no primeiro minuto que terminou a partida, no primeiro e segundo minuto, aquele time já é vitorioso. E qualquer pessoa, seja numa luta, seja em qualquer coisa, seja numa prova, você conseguiu ser aprovado. No momento que você terminou a sua prova, você entregou, você tirou os 6 pontos, ou 7, 8, ou 10, você passou a ser vitorioso. Então uma pessoa que é vitoriosa, uma pessoa que conseguiu uma vitória, acontece no primeiro minuto, no primeiro segundo, nos primeiros dias. Não depois de 1 ano, 6 meses ou 1 ano. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Infelizmente, Paulo, depois de muitos dias que estava lá, tinha alguns irmãos que tinham queixa de Paulo, que não gostavam de Paulo, e tinha alguns irmãos que não queriam passar a seguir Jesus Cristo, né?
não queriam, porque queria estar em outras seitas, em outras religião ou em outro segmento, e quiseram matar Paulo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Então Saulo percebeu e ouviu que os irmãos queriam fazer alguma coisa contra ele. As pessoas de Israel naquele tempo. E como eles andavam às portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar a vida, então eles andavam de dia e de noite querendo tirar a vida de Paulo. Tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Então eles desceram Paulo pelo muro. Então veja que o apóstolo Paulo tinha acabado de se converter, tinha aceitado Jesus, tinha se batizado, tinha tomado a decisão de seguir Jesus. Mas como ele era o perseguidor passou a ser perseguido. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procuravam ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Paulo, de tanto ele perseguir o povo de Deus, quem tinha aceitado Jesus e se batizado, quem estava seguindo Jesus, o povo temia ele e não acreditava que ele era discípulo, mesmo ele tendo se batizado, mesmo Jesus tendo aparecido para ele no caminho de Damasco. Só que ele conseguiu isso depois. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. E lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então Paulo passou a ter uma comunhão com os irmãos. Ele passou a entrar e sair de Jerusalém falando o nome do Senhor, falando ousadamente no nome do Senhor Jesus. E falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então, infelizmente, as pessoas que tinham religiões seguiam outras, alguns seguiam seita, outros queriam seguir a lei de Moisés e outros não queriam seguir a Jesus e procuravam, infelizmente, matar Paulo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanhavam até Cesareia. Os acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, em Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Veja que Paulo ele passou essa luta muito grande. Paulo, quando ele aceitou Jesus, quando ele se batizou, quando ele tomou a decisão de seguir Jesus, por o fato dele perseguir muito o povo que tinha aceitado Jesus e se batizado, Deus permitiu, infelizmente, essa colheita na vida dele. Por isso aquele fato de sexta-feira que eu falei, que eu incentivo bastante as pessoas a fazerem o que é bom e pensarem de fazer o que é mal, porque no decorrer da vida a pessoa colhe. E uma coisa eu digo para você, você passa a ser um vitorioso, um campeão, no primeiro momento que você consegue, no primeiro dia, nos primeiros minutos, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, você passa a ser um vitorioso. Você passa, no momento que você crê em Deus e em Jesus Cristo, no momento que você começa a renunciar, você já tomou posse da sua salvação, da bênção, da grande bênção que é a salvação, a vida eterna. Então, se você, por o fato, se você vê alguém que era da feitiçaria, da prostituição, do tráfico, do crime, você vê alguém que era da bebedice, se você vê alguém que era do mundão, passando a ir para uma igreja, a seguir Jesus, ou ler essa palavra, ou ir para uma igreja, você pode crer que a pessoa está crendo em Deus, em Jesus Cristo, e está querendo uma comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Aí o que é que você pode fazer por essa pessoa? É incentivar, apoiar, orar e dizer: glória a Deus, graças a Deus que fulano está tomando a decisão de seguir a Deus. Orar por a vida da pessoa. E você que quer também, você conseguirá. É só se espelhar em Deus e em Jesus Cristo e se esforçar e ter bom ânimo.